Bom, pessoal, então a partir de agora a gente vai iniciar mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre esse tema DPS, um dispositivo de proteção contra surtos. Essa é a primeira aula sobre dispositivos de proteção que a gente vai ter. E futuramente a gente vai ter outras aulas. Vamos falar sobre fusíveis, vamos falar sobre disjuntores. Então a gente vai ter algumas aulas sobre alguns dispositivos de proteção que são mais comumente utilizados na proteção de circuitos elétricos, tá certo? Especialmente para um prédio de múltiplas unidades consumidoras. Pois bem, então, como eu falava, o DPS ele é um dispositivo de proteção contra surtos. Ele tem uma importância fundamental na proteção de qualquer circuito elétrico, né? Seja ele residencial, comercial, industrial, porque na ocorrência de surtos de tensão, e aí a gente vai dividir os surtos de tensões em duas classes, ok? Em uma classe onde eu tenho uma maior quantidade de energia envolvida, por exemplo, uma descarga de um raio, ok? Então, uma descarga atmosférica. Nesse tipo de surto, nós temos uma quantidade enorme de energia envolvida. É diferente de, por exemplo, uma manobra de um equipamento do sistema, ok? Por exemplo, entrada e saída de grandes bancos de capacitores. Isso daí também pode causar fortes surtos de tensão. Porém, o nível de energia envolvido para esse caso é muito menor do que no caso de um raio, de uma descarga atmosférica. Ok? Então, para esses diferentes tipos de surtos, nós aplicaremos a instalação de diferentes dispositivos de proteção contra surtos, de diferentes DPS. Ok? Então vamos seguindo aqui. O dispositivo de proteção contra surto é o dispositivo destinado a limitar sobretensões transitórias e desviar correntes de surto. Então, qual é a ideia principal do DPS? Eu ponho o DPS em paralelo com a minha instalação elétrica e ele simplesmente desvia parte daquela energia quando acontecer um surto no meu sistema. Ok? Então, um surto eletromagnético. Aconteceu uma descarga elétrica, eu tenho uma grande quantidade de energia envolvida. Então, o meu DPS ele vai oferecer para o circuito um caminho alternativo para que essa descarga ela seja drenada, seja desviada para o sistema de aterramento. Ok? Para que ela seja desviada para o sistema de aterramento. E com isso eu protejo o meu circuito elétrico, a minha instalação elétrica, contra fortes surtos de tensão. Bom, a norma que regulamenta esses dispositivos é essa aqui, ó, ISC 61643, módulo 1. Em 2007, ela foi incorporada pela ABNT. Então, basicamente, a ABNT ela traduziu essa norma, é uma norma europeia. Ela fez isso com outras normas também, a ABNT. E ela incorporou ao seu escopo. Ok? Aqui nós temos alguns dispositivos DPS de diferentes classes. A gente vocês vão ver que existem 3 classes para esse dispositivo. Então, eu posso ter um DPS classe 1, DPS classe 2 e DPS classe 3. A gente vai ver em que situações e para que situações nós instalamos um ou outro. Vocês podem observar que alguns desses DPS, eles são DPS de encaixe. Olha só, eu posso encaixar num trilho aqui, certo?
com o padrão DIM, por exemplo, né? Eu posso encaixar num trilho, isso aí ficaria instalado no quadro de distribuição, ou eu posso conectar a uma tomada. Então, nesse caso, este DPS aqui, ele ficaria mais próximo do equipamento para o qual ele vai proteger. Então, são duas classes, aqui nós temos pelo menos duas classes de DPS diferentes. Bom, eles podem ficar, olha só, aqui eu tenho um quadro de distribuição, e os DPS, eles ficam aqui, neste caso eu tenho DPS em cada uma das fases, ó, ele fica ligando cada uma das fases para o barramento de aterramento, o barramento de proteção. Ok? Fase A, fase B e fase C, todos eles para o barramento de proteção. Isso aqui é um desenho, mas isso aqui já é uma imagem, tá certo? Uma fotografia. Então, esses aqui são... aqui nós temos, nesse caso, duas fases, um neutro e a proteção. Então, temos dois barramentos de fase, um barramento de neutro e um barramento de proteção. Aqui o disjuntor deste quadro, certo? Disjuntor geral deste quadro. E os DPS, eles ficam ligados entre o barramento de proteção e cada uma das fases. Muito bem. Esse slide aqui, pessoal, é só para a gente ter uma noção do tempo de duração de alguns eventos que corriqueiramente ocorrem no sistema, certo? Então, nós temos tempo de atuação de um disjuntor termomagnético, mais ou menos 10 milissegundos. Esse 10 milissegundos, pessoal, eu estou sendo bastante otimista, porque muitas vezes esse tempo chega a um valor muito maior do que 10 milissegundos. 10 milissegundos chega a ser até bem rápido para um disjuntor, ok? Porque, como se trata de um sistema eletromecânico, então precisa haver uma corrente, por exemplo, no caso de um surto, um curto-circuito, precisa haver a corrente, o surgimento desta corrente, certo? Essa corrente, ela vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético vai atuar num êmbolo, tá certo? Mas a partir daí você já tem um efeito eletromagnético e mecânico. Os efeitos mecânicos, eles são mais lentos. Então, eu diria para vocês que esse 10 milissegundos chega a ser até bem otimista. Duração de um surto induzido de um raio, da ordem de 20 microsegundos. Tempo de resposta de um varistor de dióxido de zinco, 25 nanosegundos. Geralmente, os DPS eles utilizam essa tecnologia, certo? Varistor. Tempo de resposta de um diodo de avalanche de silício, 1 picosegundo. Também pode ter outras tecnologias mais rápidas, o que vai tornar o teu dispositivo também mais caro. Perfeito? Então, só para a gente observar que os nossos dispositivos de proteção contra surto, eles trabalham, eles operam nessa região aqui, nesta ordem de tempo. Então, são bem mais rápidos, ok? Bem mais rápidos do que, por exemplo, a duração de um surto induzido por um raio. Bom, também conhecida como sobretensão permanente ou semipermanente, é uma tensão cujo valor de crista é maior do que o valor correspondente à tensão de operação máxima de um sistema ou equipamento elétrico. Ele está falando de sobretensão. Ok? Então eu tenho aqui, digamos, a minha tensão com seu comportamento nominal, e aqui acontece algum distúrbio no sistema, onde essa tensão agora vai experimentar uma sobretensão. Ok? Então, o valor da minha tensão, que deveria estar aqui
valor de pico de 50 volts, digamos, passa a ser 150 volts durante alguns ciclos. Nesse caso, pessoal, o DPS ele não deve atuar. Existem outros dispositivos para atuação, se for o caso. Aqui, claro que haverá temporização, né? Haverá temporização e um outro dispositivo de proteção, ele pode atuar, que inclusive pode ser um relé, certo? Ele tem função de, o relé tem função de observação de sobre e subtensão, como sobre e subfrequência também. Mas não é o caso da atuação de um dispositivo de proteção contra surto, porque o dispositivo de proteção contra surto ele tem que atuar para surtos de tensão. Surto de tensão significa tempo muito pequeno. Esse tempo aqui não é exatamente pequeno, a gente estava vendo ali os tempos, as ordens, como são pequenas, diminutas, né? Vocês chegaram a ver, microsegundos. Mas aqui não, aqui a gente está trabalhando com alguns ciclos da rede. Ok? E o valor também de tensão aqui é muito baixo, olha só, um surto chega a milhares de volts, ok? Milhares de volts. Então, não é exatamente o caso. Também tanto chega a milhares de volts, como a milhares, ele induz correntes que chegam aos milhares de amperes. O surto é uma sobretensão transitória caracterizada por uma elevação brusca de tensão, de curtíssima duração. Ela é muito maior e muito mais rápida que a sobretensão permanente ou semipermanente. Então, é aqui onde o DPS deve atuar, certo? Esse tipo de distúrbio ele tem duração muito curta, porém, como ele experimenta um pico muito importante, então eu tenho uma quantidade de energia envolvida aqui bem importante, né? Se você levar em consideração essa tensão com mais a corrente que é induzida, certo? Tensão em corrente, energia. Bom, então nesse caso, o DPS ele precisa atuar. Aqui aliás, dois exemplos para a gente se situar bem, para a gente situar bem as classes de atuação de um DPS. Esse aqui, lembra no início da aula eu falei que nós iríamos considerar duas classes de surtos, né, de tensão, tá certo? Uma delas proveniente de descargas atmosféricas, raios, e outra proveniente de manobra no sistema de energia. A diferença entre as duas, pessoal, é a quantidade de energia envolvida, certo? Também, claro, que o tempo de atuação, ok? Então, eu terei um tipo de DPS para atuação nesta classe de distúrbio e um outro tipo de DPS para atuação nesta outra classe de distúrbio, certo? Então, duas classes de distúrbios distintos. Um surto proveniente de uma descarga atmosférica e um surto proveniente de uma manobra no sistema de energia. Muito bem. Em indústrias ocorrem milhares de surtos em uma hora devido ao acionamento de cargas como motores, máquinas de soldas, elevadores, tá certo? Esses surtos podem não queimar os equipamentos, porém podem reduzir a sua vida útil. Então, isso aí também bastante importante para a gente situar e entender tanto a posição, né, o ponto geográfico na nossa planta, onde nós precisamos instalar o DPS, quanto também a importância do DPS, inclusive para a vida útil dos equipamentos, né? Ele pode contribuir com o aumento da vida útil. Raios, então os raios eu posso caracterizar aqui de duas maneiras: a descarga direta, quando ela acontece diretamente na rede, e a descarga indireta, quando ela acontece longe da rede, porém ela vai induzir tensões e correntes elevadas numa região próxima
ao ponto onde ela ocorreu, tá certo? Então, esses dois casos aqui, eles são bem distintos por conta, mais uma vez, da energia envolvida. Como na descarga indireta o distúrbio ocorreu em um ponto distante da minha instalação, essa energia ela vai se propagar, mas ela já está sendo dissipada. Ok? Enquanto que para a descarga direta, eu tenho uma quantidade de energia bastante envolvida, porque ela aconteceu justamente na linha e a minha instalação elétrica está conectada a esta linha. Perfeito? Então, para prevenir a minha instalação contra descargas atmosféricas diretas, eu uso o DPS classe 1. Ok? Mais à frente a gente vai ver quais as diferenças entre os DPS e também onde é que eu devo posicioná-los, né? Onde é que eu devo instalá-los na minha instalação elétrica. Mas já adianto para vocês que para as descargas diretas, onde eu tenho o envolvimento de maior quantidade de energia, eu utilizo o DPS classe 1. Bom, aqui só um dado histórico, tá certo? Sobre os raios, 150 milhões de descargas por ano no Brasil. Destas, 50 milhões atingem o solo. Cerca de 100 mortes e 400 pessoas feridas por ano. Prejuízos anuais da ordem de 1 bilhão de reais. 275 kA é a maior corrente de raio medida no mundo. E ela foi no Brasil. Se eu não me engano, foi em Teresina, pessoal. Lá é campeão brasileiro. É a cidade campeã brasileira de raios, né? Ocorrência de raios. Muito bem. Valores típicos de surtos, tá certo? Também é um dado retirado lá da UFMG. Então eu tenho uma relação entre corrente, frequência, os valores típicos de surtos induzidos. Vocês podem observar como a frequência pode variar, certo? O valor da corrente e tensão, corrente e tensão envolvidas, certo? E o tempo de permanência. Então, geralmente isso aqui é associado a descargas atmosféricas. Bom, a instalação eu já tinha mencionado para vocês, né? Essa figura eu acho que é até repetida, né? Um circuito bifásico. Não, eu estou vendo que aqui é PEN, então não é repetido não. Lá nós tínhamos dois barramentos, um barramento para neutro e um barramento para a proteção. Aqui nós temos ele fazendo parte dos dois, proteção e neutro. Mas o fato é que eu estou conectando cada uma das fases para a proteção, através do DPS. Compatibilidade com o dispositivo DR. Então, a norma, a NBR 5410, ela exige o seguinte, ela diz o seguinte, olha, nenhuma falha do DPS, ainda que eventual, deve comprometer a efetividade da proteção contra choque. DPS não protege contra choque, pessoal. Quem protege contra choque é o DR, né? Provida a um circuito ou a instalação. Então, quando os DPS forem instalados junto ao ponto de entrada, na linha elétrica da edificação ou no quadro de distribuição principal, o mais próximo possível do ponto de entrada, e a instalação for aí dotada de um ou mais dispositivos DR, o DPS não pode ser posicionado a montante. Aliás, digo melhor, desculpa. Os DPS podem ser posicionados a montante ou a jusante do dispositivo DR. Tá certo? Então, a norma ela não faz nenhuma restrição se o DPS precisa ficar a montante ou só pode ficar a jusante. Não, nada disso. Agora, ele não pode interferir no funcionamento do DR. Então, isso aí tem que ser garantido pelo instalador ou por quem é responsável por essa instalação elétrica. Ok?
Isso aí a norma já exige. E a proteção do DPS, geralmente, ela é uma proteção, pessoal, em cascata. Então, eu falei para vocês que eu tenho 3 classes distintas para o DPS. Então, eu tenho DPS classe 1, DPS classe 2 e DPS classe 3. E aí, nós vamos posicionar esses DPS em determinados pontos para que eles ofereçam barreiras, né? Barreiras contra essa elevada quantidade de energia que está sendo despejada na minha instalação elétrica. E ele vai drenar a maior parte dessa energia para o sistema de aterramento, certo? Para o sistema de proteção do circuito. Ok? Então imagina, aqui eu tenho uma carga, tenho aqui uma quantidade enorme de energia chegando, eu ponho o DPS aqui em paralelo. Essa carga pode ser... aqui eu não estou amarrando por enquanto. Por enquanto ela pode ser tanto a carga de um circuito terminal, quanto pode ser a nossa instalação completa, tá certo? Que pode ser a nossa instalação toda, nossa instalação elétrica, nossa unidade consumidora. Então, eu coloquei este DPS em paralelo e ele vai desviar parte dessa energia. Ok? Então, parte desta energia será desviada para a Terra. Muito bem. Mas eu falava para vocês que essa proteção é uma proteção em cascata. Então, eu posso fazer quantas cascatas forem necessárias. Então, eu posso colocar um DPS no quadro de distribuição principal, outro DPS num quadro de distribuição auxiliar, outro DPS o mais próximo do meu equipamento possível. Então, eu estou oferecendo várias barreiras de proteção contra uma eventual descarga que possa induzir uma grande quantidade de energia para dentro da minha instalação. Certo? Então, se cada um dessas barreiras, se cada um desses DPS fizerem o seu trabalho adequadamente, uma boa quantidade de energia vai ser desviada para o sistema de aterramento, e o que vai chegar de energia remanescente, se for o caso, se ainda chegar para o meu equipamento, vai ser pequena, de forma que o meu equipamento ele não vai sofrer nenhum tipo de danos, tá certo? Com relação a isso. Ok? Então, essa é a filosofia da proteção do DPS, certo? Então, olha só. Aqui, proteção, caracterizando a proteção em cascata. Então, coloquei 2 barreiras. Então, essa daqui vai ficar com a maior parte da energia. Ou seja, esse DPS aqui, ele já tem que pertencer a uma classe que ele consiga desviar toda essa quantidade de energia. Tá certo? Esse aqui já não precisa fazer parte dessa primeira classe. Pode fazer parte de uma classe mais simples, que consiga desviar uma quantidade de energia menor. E assim sucessivamente. Em instalações onde existam equipamentos de tecnologia da informação TI, uma adequada equalização de potenciais é necessária e, em alguns casos, é a única alternativa para a proteção de equipamentos e operadores. Eu estou falando isso, pessoal, porque por mais dispositivos que nós usemos, que nós instalemos em nossas UCs, se eu não tiver uma boa equipotencialização, eu não tenho muita coisa. Ok? Então, esse slide ele está mostrando exatamente isso. Certo? O que eu preciso, em primeiro lugar, antes de mais nada, é uma equipotencialização adequada. Se eu garanto uma equipotencialização adequada e se ocorre um surto de tensão devido a uma descarga absurda
tá certo? Uma descarga atmosférica absurda. Por maior que seja a quantidade de energia que entra na minha instalação, é claro que a minha tensão, todos os níveis de tensões, nas fases neutro, terra, tudo vai balançar. Mas lembra que o neutro da nossa instalação ele é aterrado. E se eu tiver uma boa equipotencialização, quando o neutro subir, eu digo subir, o nível de tensão fica mais elevado, a proteção vai subir junto. E quando o neutro cair, a proteção vai cair junto. Então, eu não vou colocar em risco vidas nem equipamentos. Ok, pessoal? Então, a gente tem sempre que ter na cabeça que equipotencialização é fundamental, e uma equipotencialização adequada é fundamental para qualquer instalação elétrica. Perfeito? Seja ela uma unidade consumidora residencial, comercial ou industrial. Bom, aqui só uma ilustração para falar, falando um pouquinho do que a gente tratou, tá certo? Então, olha só, se eu tenho esse tipo aqui de proteção, eu não tenho nenhuma equipotencialização, tá certo? Então, quando chega a energia aqui, esse sistema balançou de uma maneira, esse balançou de outra, esse de outra e esse de outra. Se eles estão interligados, um e outro estão experimentando níveis de tensões e proteções distintos, ou seja, de cara já pode haver comprometimento, dano para os equipamentos, pode haver queima de equipamento. E outra, pior ainda, se você toca em dois deles que estejam em níveis distintos, você toma uma descarga. Ok? E aí você pode ter a sua vida comprometida. Pode ter a sua integridade física comprometida. Então, esse nível aqui, ninguém quer. Isso aqui não é equipotencialização. Certo? Equipotencialização, eu preciso ter todos os aterramentos no mesmo barramento, todos interligados da melhor forma possível, oferecendo a menor resistência possível, se possível zero. Zero é caso ideal, né, pessoal? Mas o que a gente pudesse aproximar de zero, quanto mais próximo de zero, melhor para este caso. Muito bem. Agora, se eu tenho a equipotencialização adequada, chega a quantidade de energia, todo mundo vai balançar da mesma forma. Então, mesmo que esses equipamentos estejam interligados, eles experimentarão níveis distintos de tensões, tanto de fase, quanto de neutro, quanto de proteção. Então, aí estará tudo certo. Agora vamos ver o que tem lá nas especificações do DPS para que a gente possa entender como especificar o que significa cada uma dessas informações que o DPS traz, tá certo? Na sua como é que chama? No seu corpo, tá certo? Então, ele tem uma carenagem de plástico, ok? Ele é coberto por uma... claro que existe a parte de semicondutores, varistor, etc., mas ele é coberto por uma carenagem de plástico. Na parte frontal da sua carenagem, existe uma série de informações. A gente vai ver que informações são essas. Então, ele está dizendo aqui, olha só. Tensão máxima de operação contínua. Ou seja, então, esse DPS aqui, ele é apropriado para ser instalado em uma instalação monofásica de 220 volts. Ok? Máxima tensão de operação contínua. Corrente de descarga máxima. Aqui a máxima tensão de operação contínua, para esse caso, 275 volts. Falei para vocês que é adequado para uma instalação monofásica de 220 volts. Né?
Corrente de descarga máxima. Então, é o máximo de corrente que ele vai suportar. Aí aqui aparece esse 8/20. Esse 8/20, pessoal, ele já fala sobre a classe do DPS. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor, tá certo? Então, por enquanto, vamos nos ater a essas informações. Então, ele diz, corrente de descarga máxima é a máxima corrente que o DPS pode suportar. Nesse caso, 45 kA. Aí você diz, corrente de descarga nominal, 20 kA. Aí você diz, professor, mas eu não entendi. Como é que é? Ele máximo é 45 e o nominal é 20? Eu não entendi direito. Aqui em cima tem 45. Então é o seguinte, por norma, aquela norma lá que eu falei para vocês, o DPS, ele precisa aguentar uma descarga máxima em um valor que o fabricante vai determinar. Então, o fabricante determinou que este DPS, essa linha de DPS dele aqui é 45 kA, mas ele pode ter linha de 50, 60, 80 e por aí vai. Quanto mais ele suportar de energia, mais caro ele fica. Muito bem. Então, ele pode suportar, nesse caso, uma descarga que induza uma corrente máxima de 45 kA por uma vez só. Então, o fabricante ele não tem a obrigação de garantir que esse DPS ele vai suportar duas descargas de 45 kA. Se ele suportar uma descarga de 45 kA, ele está dentro da norma. Eu estou falando 45 kA porque quem diz isso aqui é o fabricante. Ele quem fez o projeto e ele quem sabe qual é a máxima descarga que ele suporta. Ok? Então ele precisa... A partir do momento que o fabricante pôs essas informações impressas no DPS, então ele tem que garantir isso aqui. Uma vez 45 kA. Obedecendo a esta curva. A gente vai já mostrar para vocês que isso aqui, na verdade, é uma curva, esse 8/20. Corrente de descarga nominal, 20 kA. Obedecendo também a essa curva, 8/20. Então, o fabricante ele precisa garantir que este DPS ele suporte 20 vezes o atingimento, tá certo? Deste nível de corrente. Então, durante 20 vezes, esse DPS, se houver, tá certo? A necessidade de atuação por 20 vezes para esse nível de corrente, de 20 kA, ele precisa atuar as 20 vezes. Ok? Então, ele precisa garantir isso aí, porque ele já colocou aqui essa informação no frontal do dispositivo. Então, a norma, ela define I máximo e I nominal. Ela diz, olha, I máximo, eu não quero saber o valor que você está trabalhando, mas você tem que garantir o I máximo uma vez. Você tem que garantir o I nominal 20 vezes. Ok? Atuação por 20 vezes e ele continuar trabalhando adequadamente durante 20 vezes. Perfeito? Agora, se você vai estar aqui 45, 15, 12, 20, aí depende da sua linha de trabalho. É você quem diz. Mas uma vez que esteja aí, você tem que garantir. Perfeito, pessoal? E o nível de proteção. Isso aqui é o fabricante está dizendo o seguinte, olha, se chegar uma energia gigantesca aqui para esse DPS e essa energia vai induzir uma sobretensão, um pico de tensão, ele vai garantir que o que vai passar para o que está ajusante da instalação, ou seja, depois do DPS, é uma tensão inferior a 1.500 volts. Ok? Inferior a 1.500 volts. Aí você diz, mas professor, 1.500 volts não é muito não. Olha, pessoal, depende do ponto de vista, né? Os equipamentos, eles são a isolação dos equipamentos, tá certo? Elas são projetadas para esse nível
de tensão. Okay? Então, se o equipamento ele tem uma isolação para 2.000, 2.500 volts, passou 1.500 para ele, está tranquilo. Certo? Não pode ficar esse 1.500 eternamente. Mas isso aqui é um surto, lembra? Tá? Isso aqui é um surto que dura pouquíssimo tempo. Perfeito? Então, isso aqui é o que vai passar de tensão remanescente para todos os equipamentos que estiverem depois do DPS, ou seja, ajusante a esse DPS. Muito bem. Aqui é só um repeteco do que eu falei, máxima tensão de operação contínua, tá certo? Ele garante, isso aqui garante que esse DPS ele está em paralelo com o restante da instalação, e essa instalação ela pode estar trabalhando até 275 volts monofásico, tá certo? Em valor eficaz da tensão alternada de 275 volts monofásico. Bom, agora vem a questão das curvas, né? Então eu tenho uma curva, essa característica aí é uma curva 8/20. Essa 8/20, pessoal, é uma curva, esse 8 é microsegundos e o 20 também microsegundos. Então ele diz o seguinte, olha, a curva 8/20, ela diz que a corrente induzida por essa sobretensão, esse surto de tensão, vamos chamar assim, surto de tensão, ela parte do zero e atinge um valor máximo em até 8 microsegundos, e a partir desse valor máximo ela começa a cair, né, o DPS começa a dissipar ou desviar o caminho dessa energia para o sistema de aterramento, e ele vai garantir que em 20 microsegundos essa corrente é a metade da corrente máxima atingida. Então isso aqui é uma curva que define a classe do DPS. Então essa curva é uma curva que o DPS classe 2 e o DPS classe 3 obedecem. Então, DPS classe 2 e DPS classe 3 obedecem a esta curva 8/20. O DPS o DPS classe 1 não. A curva dele é outra, a gente vai já ver. Mas DPS classe 2 e DPS classe 3 obedecem à curva 8/20. Ou seja, em até 8 microsegundos atinge a corrente máxima e em até 20 microsegundos essa corrente já deve ter decaído para a metade do seu valor máximo. Perfeito. A corrente máxima significa quanto o DPS pode suportar uma única vez, quanto de corrente, obedecendo aquela curva 8/20. Então, significa dizer que por uma única vez ele tem que suportar uma descarga que induz uma corrente de até 45 kA, e essa corrente vai atingir esse pico máximo em até 8 microsegundos e vai cair para metade, ou seja, 22,5 kA em até 20 microsegundos. Durante uma vez somente. A corrente nominal não, ele precisa garantir 20 vezes. Atuação de 20 vezes. Então o DPS, o fabricante vai garantir que esse DPS vai atuar durante 20 vezes para esse nível de corrente, 20 kA, obedecendo a essa curva. Ou seja, vai em até 8 microsegundos, vai atingir o valor máximo de 20 kA, e em até 20 microsegundos, esse valor já tem decaído para 10 kA. Mas essa atuação precisa ocorrer 20 vezes durante a vida útil desse. Se ocorrer mais de 20 vezes, ótimo. Tá certo? Mas o próprio fabricante, ele te dá, no manual, ele te indica a periodicidade para a troca desses dispositivos. E por último, sim, deixa eu explicar, eu pensei que já fosse agora a tensão, mas ele vai explicar a curva 10/350. Então isso aí é outra curva. Essa curva é para DPS classe 1. Vocês já observaram, pessoal, que a quantidade de energia envolvida aqui
Não tem nada a ver uma classe com a outra, né? Então, a quantidade de energia envolvida aqui é absurda. Observe que eu tenho 350 microsegundos. Isso aqui para uma descarga atmosférica é uma eternidade. Muita energia envolvida. Então, para esta curva 10/350, o fabricante tem que garantir, ele precisa garantir que essa corrente ela vai atingir o seu valor máximo em até 10 microsegundos e ela vai, a partir desse valor máximo, ela vai começar a decair essa corrente e vai atingir a metade do seu valor máximo em até 350 microsegundos. Essa curva é a curva para os DPS classe 1. Então, DPS classe 1, curva 10/350. DPS classe 2 e 3, curva 8/20. Muito bem. Aí, no DPS classe 1, tá certo? Somente para o DPS classe 1, tá certo? Eu terei esta informação aqui a mais, ó. Olha só. Impulso de corrente, tá certo? Impulso de corrente. Esse impulso de corrente, aqui ele está dizendo 12,5 kA, o DPS ele só precisa suportar uma única vez, o fabricante não tem que garantir que ele vá atuar por mais de uma vez, tá certo? E tem que obedecer a essa curva 10/350, essa curva que a gente falou ainda há pouco, tá certo? Ele é um DPS para 175 volts, ou seja, esse DPS ele precisa ser instalado em sistemas monofásicos de 127 volts, né? Sul e Sudeste, aqui pra gente no Brasil. Mas só que vocês estão observando que ele está trazendo as características, tá certo? De um DPS classe 2 ou classe 3, né? Aí o fabricante está dizendo aqui embaixo, olha, esse DPS, ele é um DPS que ele reúne as duas classes em um só. Isso aqui fabricante querendo expandir a sua linha, ou seja, aqui é a concorrência, né? Então é o fabricante que ele garante que o meu produto, olha só, eu garanto que o meu produto ele atende não só a classe 1, mas atende a classe 1 e a 2. Ele tem mecanismos dentro dele de proteção que ele atua tanto para surtos da classe 1 quanto para surtos da classe 2. Então você pode utilizar tanto na posição que seria somente reservada para o DPS classe 1, quanto em posições reservadas para o DPS classe 2, tá certo? 2 em 1, aqui as características desse DPS. Então ele está dizendo o seguinte, olha, ele pode suportar uma corrente máxima de 60 kA, obedecendo a essa curva 8/20 por uma única vez. Ele precisa atuar 20 vezes para o nível de corrente de 30 kA, obedecendo essa curva 8/20. A tensão remanescente que ele garante que vai passar para o circuito ajusante é uma tensão inferior a 800 volts e o impulso de corrente devido a uma descarga atmosférica, daí a aplicação do classe 1 é de 12,5 kA, obedecendo a curva 10/350. Então, a gente aqui já começa a separar o joio do trigo, pessoal. Classe 1, ele vai ser instalado no início da tua instalação elétrica, justamente para te proteger contra surtos provenientes de descargas atmosféricas. Se um classe 1 não estiver lá na entrada do teu circuito, ele estiver dentro da tua instalação elétrica, ele pode te proteger adequadamente contra surtos provenientes de descargas atmosféricas? Não. Ele vai proteger só o que estiver ajusante dele. A montante vai detonar tudo. Não tem conversa. Você não tem proteção. Ok? Então, o classe 1, ele é projetado para ser a primeira barreira. É que tem a condição de desviar a maior quantidade de energia. Não tem conversa. É o classe 1. Tá certo? Esse fabricante aqui, ele
oferece essa possibilidade de você, em um dispositivo só, ter um dispositivo classe 1 / classe 2. Muito bem. Mas não é o comum, tá certo? Isso aqui não é o comum. Que mais? Aí eu estou mostrando aqui para vocês agora a diferença, pessoal. A diferença entre as classes, né? A diferença entre as classes são bastante distintas, não tem o que discutir. A quantidade de energia envolvida em uma e em outra não tem nada a ver, tá certo? Então, dispositivo classe 1, justamente para conter surtos provenientes de descargas atmosféricas, toda essa área verde aqui. E os dispositivos classe 2 e classe 3, justamente para proteger contra manobras, certo? Nada relacionado à descarga atmosférica. Isso aqui, manobra do sistema, manobra de equipamento, etc. Então, quantidade de energia que ele consegue desviar é muito inferior. Ok? Muito bem. Bom, a gente já explicou o nível de tensão, né? Aqui, então eu vou passar deste slide. A gente daqui a pouco vai finalizar a nossa aula, mas existem algumas coisinhas que eu ainda quero mostrar para vocês. Como, por exemplo, aqui a tabela 31 da norma, né? Ela diz, suportabilidade é impulso exigível dos componentes da instalação. Então ele diz aqui, ó, todas as classes de produtos, ó, a tensão de impulso suportável requerida. Isso aqui é o nível de isolação dos equipamentos, tá? Nível de isolação. Entenda como nível de isolação. Então eu tenho 4 classes. Primeiro, produtos especialmente protegidos. Outro, equipamentos de utilização. Isso aqui é tudo, tá certo? Equipamento de utilização. Outra, produto a ser utilizado em circuito de distribuição e circuitos terminais. Mais um, produto a ser utilizado na entrada da instalação. Então ele diz, olha, se você está trabalhando em um sistema trifásico de 220/380, se você tem algum equipamento na entrada da tua instalação, eu sinto muito, mas ele precisa ter um nível de isolação de 6 kV. 6 kV, não tem conversa. Se você tem produto a ser utilizado em circuito de distribuição ou circuitos terminais, 4 kV. Equipamento de utilização, 2,5 kV. Produtos especialmente protegidos, 1,5 kV. Esse produto especialmente protegido aqui nem me ocorre nada, porque aqui ele já tem proteção extra, é por isso que o nível de isolação não precisa ser tão alto, tá certo? Aqui equipamentos de utilização, bom, equipamentos de utilização se encaixaria todos os pontos de utilização da tua unidade consumidora, seja ele de iluminação ou tomada de uso geral. E isso aqui, equipamentos que poderiam estar ligados a quadro de distribuição ou equipamentos terminais. Então você tem ali motores, tá certo? Bombas, e por aí vai. Produto a ser utilizado na entrada da instalação, de repente você tem medidor, na entrada da instalação você tem medidor, tá certo? E os medidores atuais, eles são medidores eletrônicos, e aí você precisa realmente de um nível de isolação maior, porque eles são bastante sensíveis. Tá? Então, aqui a norma ela caracteriza para você os níveis de isolação. Mas vocês estão vendo, pessoal, que são níveis típicos, olha só, 2,5. Aqui a gente está trabalhando com 1,5, tá certo? Estamos no sistema trifásico 220/380. Então, olha só, 1,5, 2,5, 4 e 6. Isso aqui são os níveis de isolação. Então, vocês estão vendo que o menor nível de isolação é 1,5, 1,5 kV. Então, se eu deixo passar uma tensão, por exemplo, para um equipamento que esteja aqui, se eu deixo passar uma tensão inferior a 1,5 kV, então está dentro da sua janela, né, de isolação, então
ele está protegido, sem problema nenhum. Esse aqui também. Esse aqui não. Aí eu precisava de um DPS, por exemplo, aquele a variável UP, tá certo? É tipo inferior a 800 volts. Então esse daqui também estaria protegido. Bom, aí ele diz, olha, graficamente pode-se entender melhor por que o DPS garante proteção dos aparelhos eletroeletrônicos. Então, isso aqui é a suportabilidade do equipamento de acordo com aquela tabela, tá certo? Para uma determinada classe, eu peguei uma classe somente. Isso aqui é o que o DPS deixa passar, então ele está protegido. Olha só, aqui é a curva do DPS de corrente, tá certo? Mas isso aqui é o nível de tensão remanescente que o DPS que esteja protegendo esse equipamento aqui deixa passar. Então, esse nível de tensão lilás é inferior ao nível de tensão verde, então esse equipamento está protegido. Ok? Sob o ponto de vista de sobretensão. Sob o ponto de vista de sobretensão. Bom, agora, onde instalar os DPS? Né? Tecnicamente falando, tá? Empiricamente, instintivamente, a gente até sabe, mas tecnicamente, vamos procurar ser um pouco mais técnicos e vamos escolher à luz do que diz as normas brasileiras, né? Especialmente a 5419, que é uma norma especializada em proteção. Então vamos lá. Primeiro vamos definir zona de proteção contra raios, essa ZPR, certo? Então eu tenho 5 zonas de proteção contra raios, tá? Nós temos a ZPR 0A, ZPR 0B, ZPR 1, ZPR 2 e ZPR 3. Perfeito? Aí eu vou ler. Aqui a gente não vai entender muito bem, mas eu trouxe umas figurinhas que vai ajudar a gente a entender. Aí ele diz, olha, a ZPR 0A é uma zona desprotegida, exterior à edificação. Então eu não tenho nenhuma proteção, viu, pessoal? Eu não tenho ou seja, se eu tiver para-raio, nessa ZPR 0A, é uma região que está fora da atuação do meu para-raio. Vocês sabem que o para-raio, ele cobre um determinado volume, não é? Onde a ideia é que a minha unidade consumidora esteja compreendida dentro deste volume, ok? Então ele compreende ele abarca um certo volume de proteção. Essa zona ZPR0A é uma zona totalmente desprotegida, ela é exterior à edificação e ela fica fora desse cone, digamos assim, cone de proteção do meu sistema de proteção. Ok? ZPR0B, zona protegida contra o impacto direto de uma descarga atmosférica pela presença do SPDA. Então, nesse cone de proteção, tá certo? Ao qual o meu para-raio ele me protege, ele protege a minha UC, né? Dentro dessa área, dessa zona, desse volume, é que compreende, aqui está a zona, a ZPR0B. Então, a ZPR0A fora desta zona, a ZPR0B dentro desta zona. Também pode ser considerada uma área externa, tá certo? Uma área externa. Externa é a edificação, ok? Mas está dentro do cone de proteção. A ZPR1 já é uma zona interna à edificação. Então, eu já entrei na minha edificação. Tá certo? Eu tenho uma blindagem natural. Tá? A blindagem entre a zona, esta zona e a anterior, tá certo? Atenua o campo eletromagnético gerado pela descarga atmosférica. A indução em um condutor dentro desta zona é sensivelmente menor caso ele estivesse na zona 0B, ou seja, mesmo ele estando no cone de proteção, ele poderia induzir corrente nesse condutor. ZPR2, zona interna ZPR1. Então, eu entrei mais a fundo dentro da minha
dentro da minha planta, né? Dentro da minha edificação. A possibilidade de impacto direto da descarga atmosférica já não existia na ZPR1, tá certo? Agora aqui não existe mesmo. E o campo eletromagnético gerado pela descarga atmosférica sofre o efeito de uma segunda camada de proteção. E a ZPR3, ela é interna à ZPR2, ou seja, eu entrei mais a fundo dentro da minha instalação, dentro da minha edificação. Ok? Então, agora, tudo que eu tiver em termos de tensões induzidas por conta daquela descarga atmosférica, para essa zona 3, fica totalmente diminuto. Ok. Então, em termos de figurinhas, olha só. O DPS classe 1, ele deve ser instalado, os DPS eles devem ser instalados sempre nas fronteiras entre as zonas, tá certo? Então, o classe 1 entre a zona 0B e zona 1, ou seja, na entrada da minha edificação, sempre classe 1. Classe 2, entre as fronteiras ZPR1 e ZPR2, que aí sempre, isso aqui geralmente se caracteriza por quadros de distribuição auxiliares. E DPS classe 3 na fronteira entre a zona ZPR2 e ZPR3, que geralmente se caracteriza a ponta, né, o equipamento. Então você está protegendo diretamente aqui o equipamento, tá certo, pessoal? Então são essas três zonas, quer dizer, essas três interfaces entre zonas onde devem ser instalados os DPS. Perfeito? Os DPS classe 1, classe 2, classe 3. Aqui existe uma outra figurinha, até bem mais elaborada, que também esse LPZ é o ZPR, mas está escrito em inglês, tá certo? Então aqui, olha só, rede elétrica. Cheguei aqui na rede, aí tem um sistema fotovoltaico. O sistema aqui é super atual, né? Então tem um sistema solar fotovoltaico, medidor, rede elétrica e tal. Então aqui tem um 0A, aqui eu tenho a zona 1, a zona 2 e a zona 3. Zona 3 no equipamento propriamente dito, tá certo? A zona 2, quadros de distribuições auxiliares que estejam porventura ao longo da minha instalação. E um quadro de distribuição seria o quadro de distribuição principal, tá certo? Aqui seria o limite, né, a interface entre o que está externo e o que está interno à minha instalação. Ok, pessoal? Bom, então, com isso, a gente finaliza essa nossa aula, tá certo? Sobre DPS.